Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa semana vamos fazer a atividade 14, princípio multiplicativo, do material Trilhas de Aprendizagens, volume 2. A atividade inicia na página 120. Tá? Então, para fazer os exercícios, a gente vai se basear aqui nesse texto, fala sobre o teclado, no texto e na imagem, tá? Então, como a gente pode observar aí, um teclado possui teclas brancas e pretas. Então, um conjunto de 12 teclas é chamado de oitava. Se você observar no desenho do teclado, as teclas pretas aparecem em conjuntos, né? Então, tem duas teclas juntas, depois três teclas juntas, aí duas teclas de novo e assim por diante. Então, para a gente identificar cada oitava, a gente localiza o conjunto de duas teclas pretas. Então, a oitava começa na tecla branca anterior, tá? Então, aí a gente conta 12 teclas brancas e pretas. Então, esse conjunto é chamado de oitava. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas perguntas que podem surgir alguma dúvida, tá? Então, eu vou já passar para 3, a 1 e a 2, acho que são perguntas simples, tá? A 3. Eduarda está tentando compor pequenas melodias de 4 notas em apenas uma oitava. Então, vamos lá. A gente sabe que a oitava tem 12 teclas e ela quer formar uma melodia com 4 notas. Então, a pergunta é a seguinte: quantas melodias diferentes Eduarda poderá fazer? Então, se ela precisa formar 4 notas, né? Se ela precisa de 4 notas para formar essa melodia, e para cada nota ela tem 12 possibilidades, que são as 12 teclas da oitava, então quantas melodias diferentes a Eduarda pode fazer, né? Então, levando isso em consideração. Então, aqui a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, tá? Então, para cada nota, ela tem que formar uma melodia com 4 notas. Então, para a primeira nota, ela tem 12 possibilidades. Para a segunda nota, tem 12 possibilidades. Para a terceira nota, 12 possibilidades. E para a quarta, também 12 possibilidades. Então, no total, quantas possibilidades ela tem de formar essa melodia de 4 notas, tá? Na 4, vocês vão explicar o raciocínio que vocês utilizaram para fazer esse cálculo. No 5, depois de alguns testes, ela gostou mais dos sons que não tivessem repetições de uma mesma nota. Dessa maneira, quantas composições diferentes ela poderá fazer? Então, vamos lá. Ela vai formar uma melodia com 4 notas, só que dessa vez ela não quer repetir. Então, ó, na primeira nota, ela vai ter 12 teclas de possibilidades para formar essa nota. Na segunda nota, ela já não vai ter as 12 teclas, porque ela utilizou uma na primeira nota. Então, ela só vai ter 11 possibilidades, tá? E assim por diante até formar as 4 notas. Então, quantas composições diferentes ela pode fazer, tá? Também utilizando o princípio multiplicativo aí, turma. No sexto, vocês vão explicar qual raciocínio que vocês utilizaram para resolver o item 5, tá? E o 7 é o seguinte, ó. Por fim, ela decidiu que seria melhor se fizesse uma composição tocando alternadamente tecla branca seguida por uma tecla preta, novamente sem repetição. Então, ela vai tocar uma branca, depois uma preta, depois uma branca, depois uma preta, tá? São as 4 notas que ela vai utilizar para formar essa melodia. Vamos lá, ó. Em uma oitava, quantas teclas brancas existem, tá? E quantas teclas pretas existem? Então, vocês vão considerar que não pode ter repetição e ela vai formar essa melodia usando uma nota branca, uma preta, uma branca e uma preta, tá? Então, tentem pensar quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa melodia, tá? E no oitavo, vocês vão anotar também o raciocínio que vocês utilizaram para resolver esse problema.
E no 9 também, né, vocês vão identificar aí a semelhança entre os raciocínios utilizados nessas 3 perguntas que eu detalhei para vocês. Tá certo, turma? Qualquer dúvida, manda lá no Google Classroom, que eu estou à disposição de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem bem.